Olá novamente, seja muito bem-vindo. Hoje falaremos sobre as energias telúricas. Antes de mais nada, é importante pensarmos na Terra como um ser vivo, que é o que ela é de fato. O nosso planeta, ele está vivo. É um ser vivo e como tal, como todos os seres vivos, ele emana energias. Possui uma energia própria e ele emana essa energia. A energia é emanada a partir do núcleo da Terra e se propaga em ondas. O Dr. Hartmann, na década de 50, foi um dos pesquisadores que descobriu, que percebeu que essa energia, apesar de se propagar em onda, formava uma espécie de manto, uma espécie de tela que ficava ao redor do nosso planeta. Não ao redor, acima da superfície terrestre, mas assim, nas camadas da Terra. Tá? Então, emana a partir do núcleo, chega até quase a superfície da Terra e ali se deposita essa energia em forma de grades. São linhas que partem de pontos norte, vão até o ponto sul, de leste até oeste. Então, essas linhas elas formam vários cruzamentos. Tá? Pensa numa grade realmente, numa tela, e aí você vai ter uma noção de como essa energia ela se acomoda ao redor do núcleo, sob os nossos pés, digamos assim. O interessante é que essa visão do Dr. Hartmann e de alguns outros, pesquisadores, estudiosos que observaram o comportamento, a propagação energética, a forma como essa energia se movimenta, se deposita, combina muito com parte da teoria da relatividade de Einstein. Hoje nós temos comprovação científica do que Einstein estava falando há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, quando ele desenvolveu a teoria da relatividade, uma das coisas que ele falou, um dos pontos chaves dessa teoria, fala sobre as ondas gravitacionais. Eu não me atrevo a tentar explicar a teoria da relatividade aqui, eu nem sei se eu já entendi, mas de uma forma muito básica, nós temos o mesmo comportamento no universo, tá? A energia se propaga em ondas gravitacionais e nós temos uma espécie de manto, uma energia que se propaga como se fosse também uma grande tela. Quanto maior a massa, maior a gravidade e maior a oscilação que aquele corpo causa nesse manto energético. E é isso que afeta os corpos ao redor. Tá? Então, basicamente é isso. Einstein, há 100 anos atrás, já tinha essa concepção. Há 50 anos atrás, Hartmann chegou à mesma conclusão aproximadamente a mesma conclusão em relação à energia da Terra. Por quê? Porque, como nós sabemos, assim como diz o primeiro princípio hermético, o princípio da correspondência, o que está acima é como o que está embaixo. Ok, já sabemos que o nosso núcleo produz uma energia, propaga uma energia, que essa energia se deposita, se acomoda ao redor do núcleo, abaixo dos nossos pés. Mas o que isso significa? Essa energia é boa ou essa energia é ruim? É ambos, Essa energia é a energia que nós conhecemos como energia eletromagnética. Esses pontos de cruzamento são pontos que nos mostram, que representam locais em que essa energia acumulou e de certa forma estagnou, tá? Então, como toda a energia que não corre, que não flui como deveria, essa energia acaba trazendo alguns problemas para nós. Então, as energias nesses pontos de cruzamento das linhas Hartmann e de tantos outros, essa energia desses pontos é uma energia nociva, é uma energia conhecida como geopatogênica. Essa energia geopatogênica é nociva à saúde de todos os seres vivos, então, plantas, animais, pessoas, todos. A exposição a essas energias geopatogênicas por períodos superiores a 4 horas causam alterações químicas no nosso organismo e aí começam a surgir os sintomas. Os sintomas podem ser leves, como estresse, nervosismo, ou podem ser sintomas mais pesados, como perda da vitalidade, perda de força, de ânimo, depressão profunda. A constância na exposição a essas energias favorece o aparecimento
a manifestação de sintomas no corpo físico. E estes sintomas físicos também podem variar de simples alergias a até mesmo o câncer. Os pontos em que você passa a maior parte do seu dia precisam ser observados com muita atenção, com muito cuidado. Se no seu escritório, se na sua casa, se o local onde a cama em que você dorme está, ou o sofá da sua sala está, o local onde você passa mais tempo com a sua família, enfim, qualquer local em que você permaneça por mais de 4 horas seguidas, diárias, precisa ser observado. E uma das principais formas de aferir, né, a qualidade energética do local em que você está, dos locais que você frequenta, que você habita, é sem sombra de dúvidas o uso do pêndulo. A radiestesia tem aí um leque de possibilidades para fazer essa averiguação, mas existem outras formas. Você pode inclusive observar as energias ao seu redor, observar como as coisas, os outros seres interagem energeticamente com este ambiente, e a partir daí você observa se essas energias são favoráveis ou desfavoráveis e tenta buscar uma orientação, uma coisa mais específica. Se você tem animais em casa, se você tem pets, observar o seu pet pode dizer muito sobre a energia do seu ambiente, tá? Os gatos se sentem bem, não se incomodam, eles são neutros, né, em relação às energias telúricas. Então, evite o local em que o gato fica. Além de nós sabermos, né, tem uma crendice popular que diz que o gato transmuta energias. Não necessariamente ele transforma ou transmuta a energia daquele local. Acontece que aquelas energias não atuam sobre ele, tá? Não são nocivas a ele como são a nós. Então, evite os locais que o gato permanece, porque ele está confortável lá, mas não significa que você esteja, o que você ficará. Em compensação, o cachorro é extremamente sensível a essas energias, as mesmas energias telúricas. Então, se o seu cachorro prefere deitar num determinado local, dê prioridade a este local, porque as energias ali são as mais favoráveis do seu ambiente, da sua residência, do local em que ele está. Se estivermos falando do quintal, por exemplo, o local em que o seu cachorrinho preferiu deitar é o ponto com a energia mais benéfica do quintal. É interessante que a humanidade, ao longo da história, né, em alguns momentos assim, nós paramos para observar os animais. É uma atitude muito sábia. No deserto, por exemplo, os beduínos, eles esperam que o camelo escolha o local onde quer deitar. Aí quando o camelo deita, aí sim, ele vai lá, toca o camelo dali e arma a barraca dele. Ele não arma a barraca, né? Os beduínos geralmente não armam a barraca antes que o camelo escolha o local, porque aí ele sabe que aquele local, aquele ponto tem energias benéficas. O mesmo acontece com cavalos. Os cavalos também são bastante sensíveis, então eles também dão prioridade a pontos de energias benéficas. Então, se você estiver por perto, tem até um ditado popular, né? Tem um dizer popular, uma sabedoria popular que diz: beba a água de onde o cavalo bebe. Então, fica a dica. Outro ponto importante quando falamos ainda de animais, mas agora falando especificamente dos insetos e de pragas, né? Ainda dentro do reino animal, observar, tá? Insetos e pragas, baratas, gafanhotos, formigas, insetos de forma geral, eles sentem uma atração, eles têm uma tendência atrativa por energias telúricas. Então, se há uma alta concentração, né, como eu falei das formigas anteriormente, se a formiga chegou a construir um formigueiro ali, ela está muito confortável naquele lugar, então a energia ali, ela com certeza é extremamente nociva para você. Evite esse ponto. Se há uma ocorrência muito grande, uma frequência muito grande, né, no aparecimento de baratas, de determinados insetos, dá uma olhada também na energia da sua casa, dá uma conferida, porque pode ser que não esteja num equilíbrio, não esteja tão favorável a você, já que estes seres estão se sentindo tão confortáveis. As plantas também são muito sensíveis e sofrem muito com a ação das energias telúricas. E observando as plantas, nós podemos perceber que as árvores, por exemplo, talvez você já tenha visto em algum momento da sua vida que algumas árvores, elas crescem tortas, né? Ao invés de crescer no movimento ascendente, no movimento vertical, ela começa a crescer no movimento diagonal, ela vai entortando. E a impressão que a gente tem olhando para ela é que ela foi plantada aqui, mas que ela quer fugir daqui, ela quer ir para outro lado. E é exatamente isso que ela está tentando fazer. Ela está tentando se afastar o máximo que ela consegue daquele ponto,
porque aquele ponto específico em que ela nasceu ou foi plantada tem energias extremamente nocivas a ela. E aí, quando ela consegue simplesmente crescer em outra direção, expandir para outra direção, estiolar, que é o que a gente chama quando a gente fala de suculentas ou plantas menores, ela faz. Quando ela não consegue, ela sofre. E aí nós temos cancros, né, que são aquelas coisas que aparecem na casca da árvore, nós temos árvores doentes, nós temos o descolamento da casca, temos várias doenças que atacam as árvores, várias pragas que atacam as árvores decorrentes das energias telúricas. Em plantas menores, a gente pode observar que às vezes elas murcham. Às vezes está lá, a rega está em dia, ela está no ambiente que tinha tudo para ser favorável. É de meia luz ou é de sol pleno, respeitamos tudo isso, está tudo certinho, mas a planta não vinga de jeito nenhum. Agora falando dos nossos imóveis, das nossas casas, dos nossos escritórios, do ambiente de trabalho, tem algumas coisas que podem ser observadas, alguns sinais que podem aparecer. Preste atenção às paredes, tá? Umidade que não tem uma explicação aparente, mofo, rachaduras, reações orgânicas, né? Então nós temos uma série de sintomas que já foram citados, mas algumas coisas acontecem com uma frequência grande. Às vezes você está naquele ponto, você parou ali, sentou para fazer alguma coisa, para mexer no computador, e de repente começa um formigamento, uma coceira, alguma reação orgânica assim que você não sabe explicar. Coceira ainda passa batido, mas o formigamento principalmente. Sempre que eu sento aqui começa a formigar, acho que essa posição não tá legal. Às vezes não é a posição, às vezes é realmente a energia do local que está te afetando de forma nociva. Então vale a pena conferir, vale a pena ficar de olho nesses pequenos sinais. A perda da vitalidade é algo tão presente, né? É algo tão agressivo quando nós falamos das energias geopatogênicas, é um sintoma tão explícito, que nós podemos dizer aí que um ser humano saudável, né, perde cerca de 70% da sua vitalidade, da sua disposição, da sua energia. E tem um teste baseado nisso que nos ajuda. E tem um teste baseado nisso que nos ajuda a ter uma noção se aquele é um ponto geopatogênico ou não. O ideal é aferir. Tá? O ideal é que você faça uma aferição ali, usando o pêndulo, usando um método de leitura energética, de diagnóstico energético. Mas tem um teste que pode ajudar. Tem um teste prático que qualquer pessoa pode fazer. Se você desconfia que um ponto da sua casa não tem uma energia muito favorável, você observou esses tópicos que eu citei, você observou essas situações e está desconfiada que um determinado local, de repente o local onde a sua cama fica, ou o local onde você senta para tomar café, não tem uma energia muito legal, você pode fazer esse teste. Você vai ficar nesse ponto, sobre esse ponto, em pé, e vai levantar os braços, né? Vai levantar os dois braços assim, à altura dos ombros. Colocar os braços à frente esticados, levantados à altura dos ombros, e vai pedir para que uma outra pessoa tente abaixar esses braços, abaixar os seus braços. Você vai fazer força, tá? A intenção é que você resista o máximo que você puder para que essa pessoa não consiga abaixar os seus braços. Se você perceber que você não consegue, nossa, foi muito fácil, eu não consigo, pedir para a pessoa abaixar os meus braços e não sei explicar, foi muito fácil, eu não consegui resistir, parece que minha força sumiu. É um ponto geopatogênico. Não é a melhor forma, nem a forma mais precisa ou mais exata de você averiguar isso, mas é uma forma que pode te ajudar, tá? No primeiro momento, se você desconfia de alguma coisa, você já pode fazer esse teste e evitar esse ponto, tá? A melhor coisa que você pode fazer, se for possível, é evitar esse ponto. Quando você localizar ou desconfiar de um ponto, a planta tá murchando ali, eu já adubei, fiz tudo que a planta precisa, não vinga planta nenhuma nesse lugar. Meu cachorro não fica naquele lugar de jeito nenhum. Coloquei a caminha dele ali, ele chora, ele resmunga, ele não fica lá de forma alguma, não sei o que está acontecendo. Observou algum dos sinais que eu citei? Evite o ponto. Nossa, eu detectei um desses pontos e é bem embaixo da minha cama. O que eu faço? Muda a cama de lugar. Putz, meu sofá, aparentemente aquele ponto se encaixa nisso que você falou. Troca o sofá de lugar. Existem formas, né? Dentro da radiestesia nós temos algumas formas de
anular essas energias, mas não é permanente. Muitas delas você tem que refazer periodicamente, tem que reenergizar periodicamente. Então não é a melhor opção. Se você puder realmente mudar de lugar, é a melhor coisa que você faz. Se você não puder, aí você acessa uma dessas formas. Eu vou tentar compartilhar com vocês alguns gráficos que vocês não precisam de um profundo conhecimento para fazer uso. Alguns deles basta você fixar próximo dessas localidades, né, desses pontos geopatogênicos. E algumas técnicas. Uma técnica muito interessante é você encher um copo, colocar 2 colheres aproximadamente de sal dentro de um copo e preencher com água até metade, mais ou menos. E aí, acima desse copo você vai colocar um pires, um pratinho, alguma coisa, e em cima desse pratinho você vai colocar outro copo com sal e com mais metade de água. Essa é uma forma de amenizar temporariamente a energia telúrica daquele local. Porém, é algo que não vai durar muito tempo, você vai ter que trocar tudo isso com uma frequência muito grande, com uma regularidade muito grande. Então, se você puder evitar aquele ponto, é muito melhor evitar. Alguns cristais de quartzo também ajudam bastante a dispersar essa energia, tá? Então, sai espalhando cristal de quartzo pela casa inteira que mal não faz. Recapitulando então, pessoal, para resumir, então esses pontos são pontos que naturalmente emitem energias nocivas. Então você pode defumar a sua casa, você pode fazer lavagem de chão, você pode fazer bate-folha, você pode fazer o que você quiser nessa casa, que você não vai conseguir eliminar definitivamente aquela energia, aquele foco, tá? Aquele ponto sempre vai emitir aquela energia. Existem métodos de contornar essa situação, mas não é fácil. Tá? Não são métodos simples de fazerem, algumas vezes não são métodos baratos, não é algo que qualquer pessoa consiga fazer, assim, precisa realmente saber o que está fazendo. Então, num primeiro momento, o conselho principal é evitar esses pontos. Então, faça a manutenção energética da sua casa, cuide da energia do seu lar, continue fazendo suas defumações, mantenha os seus filtros energéticos, cuide da energia. Mas saiba que alguns pontos, em pontos específicos, essa energia não vai ficar 100%, nenhum lugar vai ficar 100%, mas nesses pontos é melhor você evitar, tá? Não permaneça mais de 4 horas em pontos que você reconheça como geopatogênicos. Outra coisa, eletroeletrônicos, né? Os nossos equipamentos que para funcionar necessitam da energia eletromagnética, eles também têm uma tendência muito grande a acumular essa energia, emitir ali essa energia, ela se propaga ao redor deles e às vezes ela estagna. Então evite também permanecer muito tempo em contato com televisores, com celulares, com lâmpadas ligadas. O que eu tô falando aqui é praticamente impossível, né? Porque hoje em dia a gente anda com o celular enfiado na cara 24 horas por dia, é a TV ligada, é o computador ligado. Então, existem gráficos também que você pode deixar próximo a esses eletroeletrônicos para pelo menos amenizar um pouco essa situação. Então, nas próximas postagens eu vou compartilhando com vocês alguns gráficos e a melhor forma de usar eles e já vai ajudar bastante. Espero que essas informações tenham sido úteis a você. Nos vemos em breve. Se você assistiu até aqui, já aproveita e me segue.